Olá pessoal, vamos para uma aula então de imunologia, o mundo incrível do sistema imune. Tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Eberhardt e você está assistindo então a primeira aula sobre o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. Muito interessante, a gente vai estudar os principais participantes desse sistema. A gente vai entender a história da imunologia, do sistema imune, como que o ser humano conseguiu entender os diferentes, ao passar de diferentes anos, como poderia interagir seres vivos, micróbios, vírus, bactérias e outros tipos de seres vivos com o ser humano. E como o ser humano se defende desses seres vivos que normalmente são microscópicos, né? Então vamos lá. Vamos começar. A gente vai ver agora uma parte muito legal que é a parte de defesa. Então a gente vai estudar hoje um pouquinho da história da imunologia. Aqui, por exemplo, nessa foto, nessa micrografia, vocês podem ver que em azul a gente tem aqui os linfócitos, que eu vou colocar L, tá? Aqui, também ligado a uma célula maior, aqui tem uma outra célula de defesa do corpo. E em verde, nós temos os vírus, aqui no caso, vírus HIV, tá? Infectando uma célula de defesa do corpo, tá? Uma célula CD4, tá? E vejam só quantos vírus estão alojados aqui. Bem interessante essa foto. Bom, esse slide é baseado no livro de Peter Parham, Sistema Imune, né, da Artmed. Recomendo a todos que comprem esse livro, tá legal? Propaganda gratuita aqui, porque o livro é bom mesmo. Bom, aqui um pouquinho da história da imunologia. Edward Jenner foi então o primeiro grande imunologista. Ele era médico, né, na Inglaterra. E ele teve uma influência de uma outra médica que chegou da Índia com a ideia da variolação, que consistia na inoculação de pústulas de vaca, da pele da vaca com varíola, em pessoas com varíola. E muitas vezes ocorria que a pessoa criava anticorpos, que na época ainda não eram conhecidos, como aqui na foto aqui que você vê um desenho da época, as pústulas virulentas eram retiradas com um espeto, tá? Especial, e era inoculada em outras pessoas. E essa técnica, em 1796, deu muito certo. O Edward Jenner ele conseguiu fazer isso com um paciente de aproximadamente 10 anos. E depois no próprio filho, ele testou no próprio filho a variolação e é uma revolução na, nas vacinas, né? Na obtenção de vacinas. Depois, o método de vacinação ele melhorou muito. Inclusive o nome vacina vem de um termo latino que quer dizer vacine, que quer dizer vaca, tá? Como ele pegou as pústulas de vacas numa fazenda da Inglaterra, próxima dessa casa dele aqui, você vê que ele era um homem de posses, né? Um médico muito bem, que estava muito bem de vida. E como ele utilizou as pústulas de vaca, como o ser humano é mamífero, essas pústulas também estimulavam o sistema imunológico humano a produzir anticorpos. E aí surge o termo vacina, da palavra vacine. Ah, professor. Oh, que legal, bacana, obrigado aí por. Então, vem desse termo, tá? Então, vacina, o termo vacina, vem da palavra vaca, que advém da palavra latina vacine. Legal, né? Então tá aí. Bom, e o pai da vacina são os indianos, mas quem organizou tudo foi o Edward Jenner na Inglaterra, então em 1796, inaugurando então a era das vacinas.
Esse cidadão que você está vendo aqui, essa pessoa ilustre, esse médico ilustre, esse grande médico, ele salvou bilhões de vidas, tá? Não foi só milhões, não. Bilhões de vidas, tá? É um dos maiores avanços da medicina, uma das maiores descobertas de todos os tempos, a vacina. Então a vacina, ela possibilita a prevenção de doenças, tá? Prevenção de doenças. E isso é espetacular. E por isso que talvez eu e vocês que estão me assistindo estamos podendo estar vivos até hoje. Eu, por exemplo, tenho 39 anos no momento que estou fazendo esse vídeo e possivelmente nem estaria vivo se não fosse as vacinas. Há 200 anos atrás, viu, pessoal? A expectativa de vida na Terra era em torno de 30 anos. Vocês sabiam disso? 30 anos, é. E com as vacinas dobrou quase, com o advento também dos antibióticos com Alexander Fleming. Então esse par, né, antibióticos, vacina, mais ainda as vacinas, né, foram espetacularmente importantes. Continuando aqui, agora eu vou te mostrar um dos últimos casos de varíola no mundo. Isso aconteceu no ano de 79, a última erradicação, tá? É muito legal a gente perceber isso, porque isso ocorreu em diversos lugares do mundo, entre eles a Índia, né? Paquistão, tá? Diversos lugares. Então, com o advento da vacinação em massa, a partir de 65, o número de países com varíola começa a cair mês a mês. Em 76, especificamente 1976, o último caso propriamente dito, tá? E aí, aqui um rapaz aqui, o Ali Malim, sobreviveu ao último caso de varíola na Somália, 1978, tá? 78, coloquei 76, mas é 78, na Somália, na África. E aí, em 1979, foi então declarado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que a varíola estava erradicada no mundo. Mas existem cepas de vírus da varíola, tá? Em Moscou, na Rússia, e no CDC, nos Estados Unidos, na Geórgia, tá? Em Atlanta. Então você tem isso declarado, né? Então em Moscou, um centro de biotecnologia lá, e no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Dizem que também o exército tem acesso a esses vírus desses países e possivelmente a Inglaterra também tenha algumas cepas. E qual seria o perigo da varíola voltar nos dias de hoje? Que não daria tempo hábil para as indústrias produzirem vacinas. Então por isso é guardado, e na época da Guerra Fria, mais ainda, porque poderia ser usado como guerra bacteriológica, que no caso não é bactéria, aí seria guerra virológica, aí no caso, né? Guerra biológica seria um termo mais correto, tudo bem? Ou uma reserva para futuros problemas com varíola. Existe ainda uma preocupação, porque alguns seres vivos em alguns lugares da Terra podem ser armazenadores de varíola, tá? Como todos os seres humanos foram vacinados, os filhos dessas pessoas também podem ter defesas, mas como o vírus nos adultos ele foi erradicado, muito difícil dele passar para as crianças, mas deve ser feitas as vacinações. Eu acho ainda que as vacinas para a varíola deveriam ser feitas, mas o problema seria achar as variações corretas para se fazer a vacina, né? Mas vamos continuar. Bom, existem alimentos que também ajudam o sistema imune, né? Normalmente alimentos ricos em componentes, em pigmentos vermelhos, amarelos e azuis, né? As frutas cítricas são conhecidas como bons estimuladores do sistema nervoso, né? As frutas vermelhas, como a acerola, também.
As frutas vermelhas têm antocianina e resveratrol, antioxidantes, cardioprotetores, antifungos e anti-inflamatórios, que também estimulam o sistema imune, mas ainda não se conhece todos os mecanismos envolvidos nesses processos. Bom, e para a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai mostrar aqui um resuminho do sistema imune de defesa. Então você tem a defesa imune inespecífica e específica. Então a inespecífica é chamada de imunidade inata, vem com a pessoa, ela já nasce com ela. Então os neutrófilos são células de defesa, células natural killer, que a gente vai falar muito, NK, células dendríticas e os monócitos, tá? Então os neutrófilos fazem fagocitose, as células natural killer, que são assassinas, que matam outras, fazem a destruição das proteínas ou antígenos celulares inespecíficos. As células dendríticas fazem a apresentação de antígenos. Antígenos são proteínas dos seres vivos, dos micro-organismos em análise, tá? Quando entra um corpo estranho no corpo, se ele for um ser vivo, uma bactéria, um vírus, essas bactérias elas vão entrar em conexão com essas células e elas vão passar a produzir anticorpos, tá bom? Os monócitos também vão produzir macrófagos que vão engolfar, vão fagocitar, tá? Vão engolir e vão digerir os micro-organismos estranhos, tudo bem? Ou corpos estranhos. E existe o sistema imune de defesa, né? Sistema de defesa, tá? Específico, ou seja, adaptativo. Ele entra em contato com o agente causador de alguma doença, por exemplo, uma bactéria ou um vírus, tá? Então você tem a imunidade adaptativa humoral e imunidade adaptativa celular. Na humoral, você tem a produção de linfócitos do tipo B, B de bola, B de Brasil, tá? E um efetor, certas substâncias, que já mais para frente a gente vai ver, que levam à célula de memória. Então essa célula de memória ela é eficiente com rápida resposta de produção de anticorpos ao reconhecimento subsequente de antígenos. Ou seja, você tem aqui um linfócito do tipo B, que é uma célula de defesa. Quando uma bactériazinha, por exemplo, entra em contato com os receptorzinhos aqui, o que ela vai fazer? Ela vai promover. Então, pessoal, essa célula vai promover a produção de anticorpos específicos contra as bactérias, as proteínas, melhor dizendo, dessas bactérias, tá? Aí você tem os plasmócitos, todos os seres vivos, os seres humanos, né? Aqui eu estou falando do sistema imune humano. Os plasmócitos, eles fazem secreção de anticorpos e imunoglobulinas. E aí você tem a imunidade adaptativa celular dos linfócitos T. Essas células T citotóxicas CD8 e CD4, então você tem célula T auxiliar CD4 e células citotóxicas CD8. A CD8 promove a destruição específica de antígenos celulares, que a gente vai ver isso na segunda aula. Já. Hoje é só uma visão geral. Nessa aula você vai ter uma visão geral. E a célula CD4, ativação de células T antígeno específicas. Então ela vai ser uma célula específica para determinada bactéria ou vírus. Então o ser humano vai ter milhares delas, diferentes. Uma grande variação de células de defesa, beleza? Então, ó, só para relembrar, imunidade adaptativa. Depois você para o vídeo e copia. Baseia-se na capacidade de alguns linfócitos, células de defesa, adquirirem, de reconhecerem determinados elementos estruturais do agente estranho, dos antígenos, não antigênios, mas antígenos, o que os leva a ativarem uma série de mecanismos celulares e humorais com vista à destruição ou desativação. Aqui está em português de Portugal, vocês me perdoem. E imunidade celular, linfócito T, imunidade humoral, linfócito B. E quem for de Portugal vai gostar, né, da leitura. Ou os nossos irmãos africanos também, que tem uma leitura mais próxima.
e inata, constituída por uma série de mecanismos de defesa contra os agentes infecciosos presentes desde o nascimento, efetuada por vários tipos de leucócitos e algumas proteínas do sangue. Lembrando que esse português é de Portugal, não tem esse C na nossa língua portuguesa aqui no Brasil, né? Tá bom? E antígenos, tá? A gente escreve antígenos. Antígenos. Legal? Seriam normalmente proteínas do ser vivo que está infectando as células, tudo bem? Bom, de maneira geral, essa imunidade ela pode ser adquirida, tá? Preste bem atenção a esse passo, com a diferenciação dos linfócitos, tá? A partir de linfoblastos, células precursoras produzidas na medula vermelha dos ossos, ou medula óssea, após a aquisição e desenvolvimento dos respectivos receptores. Essas células são imunocompetentes, então linfócitos T migram e adquirem receptores no timo. O timo é uma glândula que vai ficar atrás do pulmão, atrás do coração, tá? Pequenininha, menor que a mão, fechada, que ajuda na produção de linfócitos, de maturação dos linfócitos. E os linfócitos B, que adquirem receptores na medula. Bom, falei demais e chega por aí essa aula, senão vai ficar muito longa. Então vimos várias partes do sistema imunológico, vimos que há alguns vírus que causavam doenças milenares desde a antiguidade, foram erradicadas na década de 70, muitas ainda existem até hoje, e o pai das vacinas é o Edward Jenner. Grande Edward Jenner, fantástico! E tá aí, a primeira aula então do sistema imune, espero que vocês tenham gostado. Aquele